Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo no Instagram. Sabadão, 7 horas da manhã. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom dia, Karen. Que alegria ter você aqui. Vamos mandando aviãozinho, convidando os amigos e as amigas para a gente conversar um pouquinho hoje sobre autossabotagem. Transmissão ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. Vamos lá. Saudade de você também, minha amiga. Saudades de você também. Vamos então conversar hoje sobre autossabotagem. Deixa eu abaixar minha musiquinha aqui. E a gente já vai começar a conversar. Enquanto isso, vamos divulgando aí pelo Instagram, mandando aviãozinho para que mais pessoas possam estar junto conosco aqui, não é mesmo? E também conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante na nossa vida, pode trazer outros resultados, pode mudar a história da nossa trajetória. Oi, Neuza, bom dia, bom dia. Que bom ter você por aqui. Vamos começar a nossa live então. Se vocês conseguirem divulgar para outras pessoas, chamar seus amigos, ótimo, que eles participem ao vivo. Se não, a live também vai ficar gravada, poderão assistir depois. Então, primeiro, sejam bem-vindos todos que estão aqui, todos vocês. É uma alegria ter vocês comigo. Um sábado de manhã participando e já buscando o autoconhecimento. E isso é sempre muito, muito bom. O volume está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para melhorar. Vamos então conversar um pouquinho, né? Quando eu falo, você precisa pagar o preço, é necessário pagar o preço para ter algo diferente na vida, para ser alguém diferente, para ter resultados diferentes. É sobre isso que eu estou falando, é sobre sair da zona de conforto. É isso que vocês estão fazendo aqui agora, buscando conhecimento, buscando algo que talvez você ainda não saiba, ou que talvez você até já tenha ouvido falar sobre isso, já tenha até estudado sobre isso, mas que você entende que você pode sempre ter um pouco mais de conhecimento sobre isso e que isso vai te ajudar a ser ainda melhor, vai te ajudar a evoluir, vai te ajudar a dar mais um passo na sua jornada de autoconhecimento, na sua vida, vai te ajudar a ser 1% melhor. E ser 1% melhor, imagine só o quanto isso não pode trazer de resultado para a sua vida, para os seus negócios no final de um ano. Se você decidir que todos os dias você vai ser 1% melhor do que você foi ontem, que hoje, quando terminar o seu dia, você olhando para você e para o seu dia, você se sente assim, eu fiz, eu melhorei, eu busquei aprimoramento, eu busquei de alguma forma ser melhor do que eu era quando o dia começou. No final de um ano, isso pode representar 365% de melhora na sua vida. O quanto isso não pode ser, o quanto de resultado isso não pode trazer para você e para sua vida. Em todas as áreas da sua vida, o quanto incrível isso não vai ser. Já pensou sobre isso? Já pensou por isso? Então, o mais louco disso tudo é saber que só depende de mim e de você. Essa melhora, essa busca, só depende de mim e de você. Então, não depende do seu cônjuge. Se o casamento não está indo bem, não depende dele, depende só de você. Se o trabalho está indo de mal a pior, a responsabilidade é sua. Se o seu relacionamento com seus pais, talvez com seus irmãos não esteja bem, a responsabilidade é sua. Aí você vai falar assim pra mim, Márcia, mas tem a responsabilidade dos dois lados. E o que você tá fazendo pela sua responsabilidade? O seu lado, o seu 50%. Essa é a pergunta que fica. Mas eu já vou voltar nisso daqui. Antes de eu entrar efetivamente no nosso assunto de hoje, que é a autossabotagem, eu quero falar um pouco mais sobre mim. Porque talvez, para você que não me conhece muito bem,
esteja vendo eu falar aqui nas redes sociais, esteja vendo eu fazer palestras, lives, pode achar que para mim é fácil, que foi sempre assim, mas na verdade não foi sempre assim. Para que eu chegasse até aqui, eu tive que trilhar um caminho muito longo. A Karen, que tá aqui conosco, entrou na live, me conheceu dentro de um processo, já dentro de uma determinada fase da minha caminhada. Participou um pouco dessa caminhada e tem me acompanhado. E quando eu falo que não foi sempre fácil para chegar até aqui, que teve uma longa jornada, eu não quero dizer necessariamente que foi um tempo muito longo. Não precisa necessariamente ser um grande tempo, mas sim foram grandes transformações que eu precisei passar através do autoconhecimento, buscando inteligência emocional, para poder superar as barreiras pessoais e profissionais que eu tinha e para chegar aqui. E uma dessas barreiras, né, algumas dessas barreiras, foi quando há 5 anos atrás eu passei por uma crise de identidade. Hoje eu entendo que era uma crise de identidade e também uma depressão. Eu trabalhava no Banco do Brasil nessa época e eu lembro muito bem que eu chegava no estacionamento da agência do banco, e onde eu trabalhava lá em uma cidade próxima, aqui a cidade onde eu moro, um estacionamento que tinha umas árvores muito bonitas e uma sombra muito gostosa, então eu estacionava embaixo daquela sombra, daquelas árvores para ir trabalhar, e eu não tinha a menor vontade de sair do carro. E quantas vezes eu chorei dentro do carro, porque eu não queria ir trabalhar. E isso foi um momento de muita crise, de muito difícil para mim. Hoje eu reconheço, como eu falei, eu reconheço que era uma depressão causada por uma crise de identidade, porque naquela época eu era apenas a Márcia do Banco do Brasil e isso começou a fazer mal para mim, começou a me incomodar. Só que o que acontece? Não adiantava, eu entendi, chegou um momento que eu entendi que não adiantava eu ficar chorando no estacionamento, não adiantava eu ficar reclamando ou ficar me vitimizando, porque a culpa não era minha. Por quê? Porque eu entendi que dentro do banco não iria mudar. É uma empresa. Nessa empresa, nesse caso, eu era apenas um número de matrícula e eu continuaria sendo, independente do que eu fazia lá dentro. Se eu batia meta, se eu não batia meta. Se eu era destaque, não era destaque. Isso não fazia a menor diferença. E quando eu entendi isso e eu entendi que quem tinha que mudar e fazer alguma coisa era eu, não adiantava eu ficar me vitimizando porque o banco isso, o banco aquilo, ou buscando responsáveis ou culpados pela situação que eu estava passando, foi onde começou o meu processo de mudança. Mas aí você fala assim pra mim, Márcia, mas a live de hoje não é sobre autossabotagem? Sim, é sobre autossabotagem. Mas quando eu me vitimizo, quando eu fico buscando culpados, quando eu fico olhando para fora de mim e não para dentro, essa é uma forma de autossabotagem. A culpa e a vitimização são duas formas muito claras de autossabotagem na nossa vida. Sabe por quê? Porque a pessoa que é vítima, ela fala assim, eu não tenho um salário muito bom porque o meu patrão não me valoriza. A minha empresa não está faturando mais porque eu pago muito imposto. A minha empresa não vende mais porque a concorrência é desleal. O meu casamento não vai bem porque meu marido, minha esposa não é carinhoso comigo ou não me entende. Ou então fica reclamando. Reclama porque tá quente, reclama porque tá frio, reclama se faz sol, reclama se faz chuva, reclama que a empresa vai mal das pernas, mas a culpa é do governo. E se não tiver nada para reclamar, fala que tá cansado. E isso é muito louco, não é verdade? Se eu tivesse, naquela época, transferido a culpa da minha insatisfação com o meu trabalho lá no banco e ficasse reclamando, não tivesse tomado uma atitude, eu provavelmente ainda estaria lá. Estaria lá como muitos dos meus colegas que naquela época também tinham a mesma insatisfação, tinham o mesmo sentimento de que as coisas não estavam caminhando e ficavam reclamando. Muitos deles ainda estão lá. Continuam insatisfeitos, continuam reclamando.
não assumiram as rédeas da sua vida. Por medo, talvez. Pode ser. E eu tinha muitos motivos para, naquele momento, permanecer lá. Afinal de contas, eu era concursada. E eu já estava com 49 anos. Que loucura, né, Márcia? Que loucura. Mas mesmo assim, eu decidi mudar. Eu decidi fazer a minha história diferente. Com tudo, aparentemente, muitas situações que estariam contra mim, muitos pontos contra a mim, eu decidi buscar algo novo. Eu decidi assumir e foi as rédeas da minha vida e foi isso que me trouxe até aqui. Onde eu estou hoje. Como empresária, como palestrante, como treinadora, como mentora. E por quê? Porque eu tenho uma certeza que eu tinha naquela época também. A fase que eu vivo hoje não é o fim. E isso é uma profunda jornada, intensa jornada de autoconhecimento que me trouxe, que me faz com que eu esteja aqui hoje, que me faz com que eu esteja permanecendo no caminho. Então, são cursos, são treinamentos, são imersões, são mentorias. E dentro de toda essa jornada que eu comecei a trilhar lá atrás, assim, mais de 5 anos atrás, eu comecei a perceber que existe no mundo 2 tipos de pessoas. As pessoas que são felizes, realizadas e bem-sucedidas. E as pessoas que são infelizes, mal-sucedidas e não se sentem realizadas. E o que essas pessoas têm em comum? Tanto as pessoas que são felizes, realizadas e bem-sucedidas, como as pessoas que são infelizes, mal-sucedidas e não se sentem realizadas. Elas têm algo em comum. As pessoas felizes, realizadas e bem-sucedidas, elas assumem as rédeas da sua vida. Elas não ficam se culpando, elas não ficam buscando culpados, elas não ficam se vitimizando. Elas olham para si e não se culpam, elas se autorresponsabilizam e buscam a mudança. Ao contrário das pessoas que são infelizes, que não estão realizadas e permanecem mal-sucedidas, elas fazem aquilo que eu falei agora há pouco. Elas ficam se vitimizando, elas ficam buscando culpados. E permanecem nesse lugar infeliz, não realizadas e mal-sucedidas. Então, aí vem uma pergunta, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre autossabotagem, não é mesmo? O assunto hoje é autossabotagem. Por que muitas vezes eu querendo fazer algo, sabendo que eu preciso fazer algo, eu ainda não faço? A autossabotagem, ela tem origem nas nossas fraturas emocionais. E a vitimização, e a culpa, e a falta de autorresponsabilidade, ela vem dessas fraturas emocionais. Então, o que eu e você precisamos fazer é buscar a cura para essas fraturas emocionais. E essas fraturas emocionais, elas aconteceram lá na nossa infância. As coisas que aconteceram com forte impacto emocional ou a repetição de várias coisas lá na fase do 0 aos 12 anos é o que causa as nossas fraturas emocionais. E é essa cura que nós precisamos buscar, porque isso está no nosso inconsciente. E não tendo consciência, eu ajo de forma que me auto-sabota. As nossas decisões, elas são 80% de tudo que nós decidimos no nosso dia a dia é baseado no nosso inconsciente. Mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você não queira acreditar nisso, isso é neurociência, isso é física quântica, isso já está comprovado. Então, se eu tenho a maior parte das minhas decisões no meu dia a dia a partir do meu inconsciente, a partir daquilo que eu não lembro, mas que está gravado, está registrado, o que eu preciso fazer é buscar reprogramar isso, mudar isso, para que eu consiga efetivamente ter a cura. E isso só acontece com a busca
Isso só acontece com o autoconhecimento. Isso acontece quando eu decido que eu não quero mais viver uma vida de vitimização, uma vida de reclamação. Isso só acontece quando eu decido que eu quero vir para cá, ó, pro lado das pessoas felizes, bem realizadas e bem-sucedidas. É um caminho fácil? Não, não é um caminho fácil. Pelo contrário. Olhar para as minhas fraturas emocionais, olhar para aquilo que me machuca, olhar para aquilo que dói, para aquilo que já me machucou lá atrás, e assumir essa responsabilidade de ter que olhar também para aquele lado que não é tão bonito, e todos nós temos aquele lado, o lado negro, nosso lado sombrio. Entender que eu não sou aquela pessoa tão boazinha que eu digo que eu sou, o que eu penso que eu sou. Entender que eu não sou aquela pessoa tão certinha, tão honesta, tão... Então, isso é o que vai fazer a diferença. Entender que vai doer? Vai doer. Mas a busca vai trazer a cura. E essa cura não precisa acontecer e não vai acontecer do dia para a noite. É aquilo que eu falei lá no começo da live. 1% melhor todo dia. Que eu busque e que eu queira conscientemente fazer isso, já vai fazer a maior diferença na sua vida. Então, o mais importante de tudo isso é a consciência. Que quanto mais você buscar autoconhecimento, seja através de uma live como essa, seja através de uma mentoria, de um processo de coach, de um treinamento, não importa, de leitura de livros, não importa. Quanto mais você buscar conhecimento, mais cura você vai trazer para sua vida e menos você vai provocar situações ou atrair pessoas que vão te auto-sabotar. É isso mesmo. É você, sou eu e você que atraímos as pessoas e as situações que nos auto-sabotam através das nossas fraturas emocionais que eu falei lá um pouquinho antes ali na live. Então, autossabotagem é um processo de autocura. Ela tem muito a ver com esses sentimentos de culpa que eu falei agora há pouco. Então, a diferença básica entre as pessoas felizes e realizadas e que têm sucesso, daquelas pessoas que não são felizes, que não são realizadas, que não têm sucesso, é que elas tomam uma decisão e elas buscam. Assim como a decisão que eu tomei naquele momento lá atrás, onde eu não estava bem, onde eu estava numa depressão, onde eu estava com essa crise de identidade. Aquela decisão que eu tomei lá atrás foi a decisão que me trouxe até aqui. E uma decisão, ela muda as nossas vidas. Muda. E aí eu quero trazer para vocês um trecho do livro da Camila Vieira. Para quem não conhece, esse livro aqui, ele é fantástico, Viva a Sua Real Identidade. E ela fala muito sobre isso, sobre cura das nossas fraturas emocionais. Aliás, ela só fala sobre isso no livro. E aqui tem um trecho onde ela fala sobre autossabotagem, que ela diz o seguinte, ó. A autossabotagem é a maior consequência da culpa na nossa vida. É o que eu estava falando para vocês aqui até agora, no âmbito emocional. Mas também existem consequências da autossabotagem não só na nossa vida aqui, existe também consequência na nossa vida espiritual. Então a autossabotagem, ela não traz consequências só no âmbito emocional, ela traz também consequências no mundo espiritual. Olha isso aqui. Em Salmos 32, 1, 3, o rei Davi diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como no tempo de seca.
Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Então, existe um caminho quando nós erramos. Esse caminho precisa ser percorrido sempre que cometemos as falhas. Davi fala aqui que enquanto ele não reconheceu os próprios erros, os seus ossos secaram. Então, é sobre reconhecimento, é sobre entender que eu estou errada e que quem tem que buscar a cura, quem tem que buscar a solução, quem tem que mudar sou eu e não o outro. É minha responsabilidade. Olhar para dentro de mim, olhar para aquilo que não está bom na minha vida, olhar para aquilo que realmente não está bem, confessar, entender, sou eu o único, a única responsável. E aqui ela segue no livro falando exatamente sobre isso. Reconhecer os erros, sem explicação e sem justificativa. Eu errei. Eu assumo que errei. Então não busca explicação, não busca justificativa. Só reconhece. Aprender, arrepender do que nós fizemos. E verdadeiramente sentir a dor do erro. Entender. Errei. Assume que erra e arrepende. Sente essa dor, faz parte do processo. E confessar. Abrir a sua boca e confessar o erro para quem nós magoamos para Deus. Confessar para Deus do teu erro. Falar com a sua boca, deixar a sua voz sair em oração e confessar para Deus esse pecado. Quando nós falamos, quando nós usamos a nossa fala, nós geramos uma energia no nosso ambiente, ao redor de onde nós estamos. Por isso a fala é tão importante. Por isso nós falamos, mas para que eu vou falar se Deus já sabe o que eu tenho no meu coração? Porque quando eu falo, eu gero uma energia em volta de mim. Então por isso é importante da fala. Por isso a oração deve ser falada, audível, e depois mudar o comportamento, para não repetir o erro. Então ela segue falando várias coisas sobre isso, mas aqui as 4 coisas mais importantes é reconhecer, confessar, reconhecer, arrepender, confessar e não repetir o erro. Claro que é um pouco... nós temos o desafio de não repetir os erros, não é verdade? Por que eu sei que eu não devo fazer e acabo fazendo? Porque eu sou humana, porque eu ainda tenho as minhas crenças que precisam ser trabalhadas. E quanto mais eu vou trabalhando, quanto mais eu vou reconhecendo tudo isso, mais eu vou tendo consciência. E quando eu tenho consciência, eu começo a mudar. Nós temos muitas áreas na nossa vida, né? Nós temos o casamento, nós temos os filhos, nós temos nossos parentes, nós temos a área financeira, a área profissional, a área intelectual, a área emocional, área espiritual. E muitas vezes estamos andando muito bem em alguma área e em outra nós estamos, às vezes, não tão bem. Como eu disse no dia que eu fiz aquele stories falando da autossabotagem, que eu me sentia me autossabotando numa das áreas da minha vida, que é a minha saúde. E quando eu comecei a perceber que realmente não, eu estava me auto-sabotando, criando desculpas, criando historinhas, né? Contando historinhas, porque era o trabalho, porque era isso, porque era aquilo, e fui deixando atividade física, fui deixando outras coisas. Quando eu me dei consciência, me dei ciência de que eu estava realmente me auto-sabotando, eu falei, peraí, Márcia, vamos mudar isso. Então, às vezes a gente anda um pouco e para, mas o importante é nós termos a consciência e nós olharmos e assumirmos. Peraí, realmente eu tô contando umas historinhas aqui e não estou fazendo o que precisa ser feito. E como eu já falei durante toda a live, a minha vida é minha responsabilidade. E se eu quero estar com aquelas pessoas lá que são felizes e realizadas e bem-sucedidas, eu preciso buscar essas características. E essas características são uma busca constante. Eu vou me aprimorando, eu vou melhorando a cada dia. E nós costumamos ser como nós somos
como uma cebola. Nós somos feitos de camadas. Então eu melhoro, eu busco, eu aprimoro, tiro essa camada. Aí eu olho para mim de novo e percebo, preciso melhorar mais isso, mais aquilo, e preciso buscar o autoconhecimento para que eu realmente mude nessas outras áreas. E aí esse aprimoramento, ele é constante, ele não tem fim. Ele só vai ter fim, sabe quando? Quando nós estivermos na glória, quando nós chegarmos lá. Então a busca é constante. A boa notícia é que cada vez que a gente tira uma camadinha, vai ficando melhor. Vai ficando melhor. Mas nós precisamos tomar a decisão de mudar a cada dia. Porque são essas decisões que fazem a diferença nos nossos resultados, na nossa realização, na nossa felicidade. Então a decisão que você toma hoje muda a sua história. Se eu não tivesse tomado aquela decisão há mais de 5 anos atrás, eu não estaria aqui hoje com vocês, com certeza não estaria. Não seria uma empresária, não seria uma palestrante, mentora, nada disso. Então a decisão muda tudo e você precisa decidir o que você quer. Porque a sua decisão pode te colocar no lugar de vítima do seu passado, pode te colocar no lugar de vilão do seu futuro, ou no lugar de herói e heroína do seu presente. É você quem decide. E se você precisar de ajuda, sentir que quer ter mais conhecimento, quer adquirir mais habilidades emocionais e quer curar todas as suas fraturas emocionais, eu tô aqui. Eu posso te ajudar. É só chamar no direct. Consuma os meus conteúdos, eu tô sempre trazendo conteúdo de autoconhecimento para que realmente nós possamos juntos fazer do mundo um lugar melhor. E fazer do mundo um lugar melhor é ter pessoas emocionalmente saudáveis. Então eu quero desejar para você que ficou comigo aqui até agora um sábado incrível, um fim de semana maravilhoso. E dizer que você pode sim tomar as rédeas da sua vida e escrever uma história diferente todos os dias da sua vida. Que você tenha realmente um dia cheio de alegria, que você tome decisões importantes que vão te levar e vão levar a sua vida para o lugar das pessoas realizadas, felizes e bem-sucedidas. Um beijo no coração e até a próxima live.